Senhor, irmão. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Vamos iniciar mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estar falando na lição de número 5 da nossa revista do terceiro trimestre do ano de 2020. A Zorobabel começa a construção do templo. Zorobabel recomeça a construção do templo. Então a lição de número 5. Os irmãos que têm a sua revista, acho que todos têm, né, irmão? Todos têm a revista, né? Então, a lição de número 5, se alguém não tiver a revista, a nossa leitura em classe vai ser no livro de Esdras. E nós vamos ler o capítulo 5, vamos ler o versículo 1 e 2. Depois nós vamos ler Ageu, o capítulo 1. Vamos ler o 1 e depois o 12. E depois nós vamos estar lendo Zacarias, capítulo 4, versículo 6, e depois até o versículo de número 10. Então, para nós iniciarmos a nossa leitura, a nossa lição de hoje, nós vamos ler o texto áureo. Eu gostaria de antes convidar os irmãos para nós se pôr de pé e fazer um pequeno instante de oração, para que Deus possa nos abençoar, né, irmão? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa todos os irmãos, Pai querido, que estão presentes, e aquele, meu Deus, que está acompanhando através, Pai querido, do Facebook. Meu Deus, abençoa todos aqueles que vão ver esse vídeo, através também, meu Deus, do YouTube e do WhatsApp, Pai. Meu Deus, abençoa, dando a vitória, nos ensina, meu Deus, nós compreender a Tua Palavra. Que esse ensinamento possa, meu Deus, ser bênção na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Então, irmãos, o nosso texto áureo, ele diz assim: ao 24º dia do mês, nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração. Irmãos, essa palavra ponde, ela significa colocar. Então, colocar o vosso coração. Verdade prática diz sobre o poder de Deus. A igreja torna-se imbatível no cumprimento
Então a igreja, ela é imbatível, porque está na direção de Deus, está sob o controle de Deus. Então é imbatível, ninguém pode vencer a igreja do Senhor. Leitura em classe, cada um dos irmãos pode ler um versículo. Livro de Ageu, aliás, livro de Esdra, capítulo 5, versículo 1 e 2. Se alguém quiser, está no telão também. Deus profeta, Ageu e Zacarias, filho de Ido, aos judeus que estavam em Judá, em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadá, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. E no ano segundo do rei Dário, no sexto mês, o primeiro dia do mês, veio a palavra do ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Zorobaque, e sumo sacerdote, dizendo: Então o Deus Zorobabel, filho de Sealtiel, filho de Josadá, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seguiu, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, entendeu o povo do Senhor. Respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel, será as suas campinas, porque ele trará a primeira pedra com alcamações, graça a ela. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os sete olhos do Senhor que discorrem por toda a terra, que discorrem por toda a terra. Amém. Graças a Deus. Então, irmãos, está a leitura. Na nossa introdução, diz assim: nesta lição, estudaremos como Deus, depois de a construção do templo ter ficado parada por 15 anos, enviou socorro através do ministério de dois profetas, Ageu e Zacarias. Então é sobre isso que nós vamos estar estudando nessa lição de hoje. A construção ficou parada por 15 anos. E Deus, então, ele veio, então, despertar esses homens para que essa construção, ela fosse retomada. Então, no nosso primeiro stop, nós vamos ver que nos diz assim: Deus
ele suscita os profetas Ageu e Zacarias. Quando diz aqui ele suscita, está dizendo assim, ele promove. Então Deus ele promoveu. Mas eu vou trocar de máscara, porque essa máscara aqui, ela não está me ajudando muito não, viu? Só um minutinho. Deus ele suscita os profetas Ageu e Zacarias, ou seja, ele promove. Deus levantou 2 profetas. Primeiro veio Ageu e depois levantou Zacarias. Não vieram atendendo um convite de um líder de Jerusalém, mas o Deus dos céus os enviou. Chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com 2 líderes e também com o povo judeu. Vejamos então isso que nós acabamos de ler. Zorobabel, o líder político, ele recebeu uma mensagem pessoal de Deus, conhecedor da sua insuficiência espiritual, insuficiência espiritual de Zorobabel, e sabendo que não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. A mensagem de Deus veio sob a forma de uma visão que Zacarias havia recebido de Deus. Deus havia mostrado um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam tinha que fluir através de canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras. E o recado que Deus deu para Zorobabel foi: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Bom, parando um pouquinho aqui, nisso que nós acabamos de ler, irmão, nós vemos que a obra que havia sido recomeçada estava uma bênção. Eles tinham feito um culto de adoração a Deus, eles estavam regozijando, estavam animados, como nós lemos na revista da lição passada, eles estavam realmente adorando a Deus e glorificando a Deus, estava uma bênção. O inimigo, irmãos, ele não quer ver a igreja uma bênção, ele não quer ver você, uma bênção. Quando tudo está bem, quando a bênção está maravilhosa na nossa vida, nós precisamos vigiar, porque o inimigo não está feliz, não está contente, ele vai, de todas as formas, ele vai pelejar para você perder a sua bênção. Ele vai lutar contra a tua vida. Assim, ele fez contra os outros que estavam ali, fervoroso, glorificando a Deus e construindo aquela obra. Então o inimigo, ele usou de todas as formas, irmão. Como nós lemos na lição passada, ele usou pessoas para levantar falsidade, mentira, se levantar contra o povo de Deus, até que ele conseguisse então desanimar o povo, fazer o povo ficar desanimado, fazer o povo perder aquele ânimo,
Cada um ir para suas casas, cuidar da sua vida e esquecer a obra de Deus. Nos nossos dias de hoje, irmão, continua. É da mesma forma. É o mesmo inimigo que peleja contra você, contra a obra de Deus. Então a Bíblia nos ensina a vigiar. Então Zorobabel, ele estava desanimado. As forças dele havia acabado. E Deus, depois de 15 anos, Deus agora então usa 2 profetas, levanta 2 profetas, promove 2 profetas, para que a obra de Deus ela fosse novamente voltar a reconstruir. Então Deus dá uma visão, como nós acabamos de ler aqui, mostrando então o castiçal, que era símbolo da obra de Deus. Deus começa então a despertar Zorobabel e começa a despertar o povo de Deus através desses 2 homens que Deus levantou, que foi justamente o profeta Ageu e Zacarias, irmãos. Deus usou eles. Então, como nós lemos aqui, Zorobabel ele era um líder político, mas ele estava sem força. Nós precisamos aprender isso, irmão. Que nós não podemos apoiar as nossas forças são limitadas, elas se acabam. Quando nós estamos diante de Deus, irmão, então nós estamos fortalecidos, nós temos força para ir até o fim, mas sem Deus, tem até um hino que fala, sem Deus não dá, né, irmão? Sem Deus não dá. Então, Deus começa a despertar aquele líder político, faz essa obra, mostra essa visão através de Zacarias, e Deus, através de Ageu, e Deus então fala depois, ele dando esse recado para Ageu, dizendo assim: olha, não é por força e nem por violência, é pelo meu espírito. As forças do homem, quando o homem quer agir da maneira dele, ele quer agir por força, quer agir por violência. Não é assim, não. Nem na criação dos nossos filhos, não é por força, não é por violência. É pelo Espírito de Deus, é pelo amor ao nosso Deus. Então, é dessa forma que nós conseguimos. Aí nos diz aqui, irmão, e o recado de Deus para Zorobabel foi esse: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. As dificuldades que parecia montes grandes, diante de Zorobabel seria como uma campina. Ou seja, a visão, às vezes nossa, irmão, quando nós olhamos as montanhas, os perigos, quer desanimar nós, né? Só que tudo isso, depois dessa visão, Deus estava mostrando para ele entender, irmão, que todas aquelas montanhas se tornaria uma campina. O que é uma campina? Uma campina é um lugar, um terreno amplo, extenso, planinho e com boas vegetação. Esse Deus fez, mostrando para ele aquilo que era dificuldade para ele, irmão. Deus então faz se tornar algo maravilhoso. Então, através das forças de Deus, a nossa vida são outra. Eu sei que é um versículo que nós já lemos, mas eu quero voltar a repetir de novo, porque aqui nos diz aqui, ó, Deus levantou 2 profetas. Primeiro veio Ageu. Vamos ler Ageu 1 e 1. Vamos ler Ageu 1 e 1.
Eu sei que nós já lemos, irmão, mas é para nós entender o que está escrito aqui, a maneira que Deus levanta. Então Deus levantou esses dois. Ageu, um e um está na própria revistinha. Ageu, profeta, e Zacarias, filho e Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhe profetizaram. Então, começa já Deus falando com o povo. Deus falando com o povo. Ali está escrito: no segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio o Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Zorobabel, o sumo sacerdote, dizendo. Então, Deus falando com o povo. Assim. E depois se levantou Zacarias. Vamos ler Zacarias 4. Vamos ler o versículo 1 e depois o versículo 6. Vamos voltar nesse versículo. Zacarias 4, versículo 1, versículo 6. E o amigo voltou e despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. Olha como é que Deus queria falar. Deus enviou o anjo lá e mandou despertar ele. Então, a maneira que Deus queria despertar, às vezes, irmão, nós precisamos ser despertados. Porque às vezes nós estamos acomodados, dormindo, às vezes nós estamos tranquilos e Deus, então, Ele vai lá e nos desperta através que nem fez com o próprio anjo. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como um homem que é despertado do seu sono. Ele estava dormindo, um homem despertado. Aí nós vamos ler o 6. Respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É isso que nós precisamos fazer aquilo, mas com a direção de Deus, não do nosso ponto de vista, a maneira que nós enxergamos nossos olhos carnal. Nós precisamos fazer diante da vontade de Deus, segundo o que Deus está despertando. Não é pela nossa força, não é pela nossa violência, é pelo Espírito de Deus. Então, Deus começa a trabalhar. Agora nós vamos voltar um pouquinho mais à frente, onde nós estávamos lendo. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. As dificuldades que pareciam montes grandes, diante de Zorobabel, seria como uma campina. Ou seja, Deus tirava a dificuldade. Campina planície. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos dele acabaria a construção daquele templo. Ele estava desanimado, estava abatido, sem força. Aí Deus garante a ele: olha, vai terminar a reconstrução desse templo. Era uma promessa de Deus. Deus estava novamente despertando ele, encorajando ele. Quantas vezes, irmão, nós precisamos ser encorajados, né? Porque às vezes nós desanimamos, às vezes nós achamos que tudo está perdido, tudo está acabado. E às vezes, pela palavra de Deus, às vezes nós somos encorajados diante de uma mensagem da igreja,
diante de uma leitura da Bíblia que nós fazemos na nossa casa, de uma oração, de um louvor, às vezes Deus nos encoraja, nos desperta, para que nós então prosseguimos. Diz aqui, ó, Josué, o sumo sacerdote e líder espiritual do povo, recebeu também uma mensagem pessoal. Observamos na lição passada que ele estava com os vestidos sujos. A mensagem de Deus para ele foi de perdão e restauração. Então, na lição passada nós lemos isso, estudamos sobre isso. Ele estava com as vestes sujas. Com as vestes sujas, ele não poderia prosseguir, não tinha força, não tinha contato com Deus, não tinha ânimo. E Deus dá também uma mensagem pessoal para ele. Deus está dizendo para ele que o perdão da vida dele, que havia feito passar dele toda a sua iniquidade e que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas e que se pusesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa. Mitra era usado na Pérsia, tipo de um chapéu que tinha uma ponta bem alta. Então Deus estava limpa. E o povo também recebeu uma mensagem de Deus. O profeta Ageu, ele mostrou ao povo que os prejuízos materiais que havia sofrido era consequência da omissão frente ao dever que tinha com a casa do Senhor. Ou seja, Ageu, o profeta de Deus, mostra para o povo o prejuízo que havia sofrido não era pela vontade de Deus, era pela omissão. Eles foram omissos. Então, tudo que nós somos omissos, vai gerar um prejuízo. Gera uma consequência, um prejuízo. E aí eles então geraram prejuízo. Mas olha agora, Ageu falou-lhe do prejuízo que sofre o homem, que busca somente a sua prosperidade material e deixa a casa do Senhor Deus deserta. Então Ageu, o profeta, ele está alertando o povo, aqueles que só pensam em si próprio, que esquece da casa do Senhor, que comete uma omissão, eles geram também um prejuízo. Então é necessário que também não só aqueles homens, que o povo todo despertasse e agora deixasse essa omissão, começasse então a fazer aquilo que era correto. O povo havia se afastado, cada um indo para suas casas, desanimado, foram omissos, deixaram a obra de Deus, e a obra de Deus sofreu um grande prejuízo. Mas agora ele está alertando o povo que o homem que faz isso, Ageu está dizendo aqui, falou somente a sua prosperidade material, deixa a casa de Deus no deserto. O profeta deu ao povo uma ordem estimulante: subir ao monte, trazer madeira, de casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado. Ageu então
é usado por Deus também para instruir o povo, para também despertar o povo quanto ao trabalho de recomeço da reconstrução da casa do Senhor. Então o povo também agora recebe uma tarefa: subir aos montes, buscar madeira, para também começar a reconstruir a casa. O resultado da mensagem dos profetas: o poder de Deus se manifestou através da mensagem deste homem de Deus. Assim, os dois líderes criaram coragem e o povo foi pelo impacto da mensagem. Então Zorobabel ordenou a todos que imediatamente voltasse à construção e começaram a edificar a casa. Então, o despertamento, né, irmão? Deus, através o povo de uma série de então são despertados, são edificados, e Zorobabel imediatamente ele toma então essa iniciativa: olha, vamos voltar à construção, vamos voltar, e todos voltam. Os profetas de Deus edificam, os profetas de Deus ficam com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Uma coisa que chama atenção aqui, não? Os profetas, eles não foram lá, profetizaram, entregaram a mensagem e correram. Entregaram lá, profetizaram e voltaram para suas terras, para suas casas. Não. Eles profetizaram, mas eles ficaram juntos. Eles estavam juntos, dando apoio, incentivando. Eles permaneceram, como nós estamos lendo aqui, ó. Os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Irmãos, é muito importante isso aí. Quando as pessoas são profetas de Deus, mas são pessoas que ela é incumbida na obra, ela é esforçada na obra, ela está junto, na peleja, ajudando, esforçando. Muitas das vezes, vamos profetizar e ir embora dormir, e a igreja fique lá, né, irmão? E os irmãos, porque a profecia não é só para o povo, a profecia é para todos, tem que cumprir. Então nós precisamos despertar. Esses profetas, eles não só profetizaram e foram embora, quando esse trabalho que eles também ficaram com o povo na direção do trabalho. Quando os inimigos vieram a eles e perguntaram quem havia dado ordem para edificar a casa, que havia sido pelo próprio rei Ciro. Sobre o seu povo e sobre a reconstrução do templo. E os inimigos não puderam impedir a obra até que fosse dado conhecimento dos fatos pelo rei Dário, que agora reinava sobre todo o Império Persa. O rei Dário mandou que os seus escrivãos verificassem o referido edito do rei Ciro e se ele realmente havia dado ordem para a reconstrução da casa do Senhor em Jerusalém. Feita essa verificação nos registros dos editos do rei da Pérsia, foi encontrado a ordem dada por Ciro. E assim o rei Dário também afirmou a permissão para a reconstrução do templo. O que nos chama atenção aqui, irmão?
os inimigos, eles viram sendo retomado novamente a reconstrução do templo, eles correram depressa lá. Qual que era a intenção deles? Da mesma forma que a primeira vez eles impediram, conseguiram impedir, eles queriam fazer de novo. Correram lá. Os inimigos tentando novamente parar a obra. E quem é que deu ordem? Quem é que deu ordem? Eles responderam que essa ordem tinha vindo do próprio rei Ciro. A primeira vez, quando parou a construção, era para ter feito isso. Era para eles terem falado também que a construção havia sido restabelecida pela ordem do rei, mas eles não fizeram. Então foi o que aconteceu de ficar por 15 anos parado. Mas quando os inimigos olham e vê que realmente estão começando novamente, a obra está começando a ser reconstruída, eles correm depressa lá, vamos parar de novo. Inverso contra os judeus, contra o povo de Deus. E o que eles fazem? Quem mandou construir, reconstruir, foi o rei Ciro. O que eles fazem? Eles recorrem ao rei Dário, que na época estava. Na primeira vez, quando chegou lá, o rei Dário, ele manda verificar se essa ordem realmente ela havia sido dada pelo rei Ciro na época. Então, ele manda olhar os registros, os edictos do passado, e ele encontra lá os seus escritores, os seus pesquisadores, encontra essa ordem do rei Ciro, entrega para Dário. O rei Dário, quando pega e confirma que realmente o rei Ciro havia dado essa ordem, ele agora assina, aprovando que realmente essa obra deveria ser reconstruída naquele templo. Então nós vemos, irmãos, que tudo vinha da direção de Deus, da vontade de Deus. O que a Bíblia fala? A obra que Deus abre, a porta que Deus abre, não fecha. Então, precisa, irmão, das pessoas que estão à frente, a liderança, aqueles que estão à frente da obra, precisa ter impulso, né? Não deixar que o inimigo venha parar a obra de Deus. Por isso, nós precisamos de despertamento do nosso Deus. No ponto número 3, o impulso espiritual dado pelos profetas continuou treinando os construtores e até a construção. Os profetas Ageu e Zacarias continuaram despertando pela profecia, do profeta Ageu, do profeta Zacarias, e edificaram a casa, aperfeiçoaram conforme o mandado de Deus de Israel, conforme o mandado de Ciro e Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Então nós vemos que os profetas, irmão, eles tiveram um papel importantíssimo. Como eu disse para os irmãos, eles não profetizaram e foram embora. Eles profetizaram e continuaram no incentivo, ajudando. E Deus abençoou e a construção foi até o final. Edificaram novamente o templo do Senhor, da glória do nosso Deus.
Então, é isso que nós vemos, que quando Deus não pode parar. Quando Deus está no negócio, isso é despertamento de Deus. Edifica o homem, o ser humano, e a obra de Deus, então, ela vai até o fim. E acabou-se a casa. Que grande bênção, o despertamento propagou, e agora, com a ajuda dos profetas, foi renovado e levado a resultado glorioso. E toda a honra e toda a glória é só para o nosso Deus, né, irmão? Só para Jesus. Então, a construção que estava parada há 15 anos, agora com mais 3 anos, ela é concluída e aprovada pelo nosso Deus. No tópico de número 2, o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema do tempo. Ela estava parada, estava desanimado, cada um estava nas suas estava dando prejuízo para a obra de Deus. Esse povo, através de algo sobrenatural, ou seja, do poder de Deus, do milagre de Deus, ele então agora é solucionado esse problema que era tão grave para a construção do templo. Então Deus age, irmão. Quando tem alguma coisa na nossa vida, seja na igreja, espiritualmente, na casa de Deus, na nossa casa, algo que nós clama a Deus, Deus pode também, irmãos, com o poder sobrenatural, que nós chamamos de milagre, ele também age na nossa vida, de maneira gloriosa. A manifestação sobrenatural no Antigo Testamento. Há muitos exemplos no Antigo Testamento. Vamos mencionar apenas 2. Moisés, grande líder de Deus, que Deus levantou, recebeu um preparo sobrenatural, deu muita vara fazer maravilha. Deus então, ele ouviu o gemido daquele povo que estava sendo escravizado, ouviu o gemido, e Deus então ele prepara esse homem de Deus, Moisés, para esta grande obra. Deus prepara ele, e sobre algo sobrenatural, Deus dá na mão de Moisés uma vara, um cajado, que através daquele cajado realizaram grandes obras, milagres, coisas tremendas. Então, é Deus usando a vida de Moisés. Como nós temos aqui um outro exemplo, Elias, o profeta de Deus, foi revestido de autoridade sobrenatural para ajudar Israel, que havia sido levado à idolatria pelas suas lideranças políticas, em particular pelo ímpio Acabe, rei de Israel nos dias de Elias. Pode assim realizar grandes milagres. Fez com que não chovesse sobre a terra por 3 anos e meio,
além de outros milagres. E o ponto do seu ministério o ponto alto do seu ministério foi o confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então nós vemos aqui Deus usando sobrenatural, milagrosamente, a vida desse homem de Deus chamado profeta Elias. A Bíblia diz que ele era homem igual a nós, irmão. Não tinha diferença nenhuma. Por que a Bíblia fala assim? Porque às vezes nós olhamos, achamos que nós não somos capazes. Claro que nós não é mesmo, com a nossa força não. Mas se nós se colocar na direção de Deus, nós podemos fazer isso também. Porque é sobrenatural, não é capacidade do homem. Nenhum homem, nenhuma mulher teria capacidade para fazer o que Elias fez, irmão. Ele orou a Deus. Por 3 anos e meio não choveu sobre a face da terra. 3 anos e meio. Eu não sei o que prejuízo que causou para algumas pessoas. Mas Deus ouviu a oração dele, irmão. Ele orou e milagrosamente por 3 anos e meio não teve chuva sobre a face da terra. E o outro poder milagroso também na vida desse homem foi quando ele desafia os profetas de Baal. Mas ele não desafiou, não, acreditando no poder dele. Ele desafiou porque ele sabia que realmente o Deus que ele servia era realmente o Criador dos céus e da terra. E ele sabia que os profetas de Baal estavam servindo um Deus morto, um Deus que nada poderia fazer, não poderia ouvir eles, não poderia realizar nada. E quando ele lança esse desafio para os profetas de Baal, ele tem realmente uma certeza do Deus vivo. Aí ele vai lá, manda os profetas de Baal clamar o Deus deles, e eles clamaram, passou a noite inteira clamando, e nada de resposta de Baal. Elias chegava a dizer para eles: olha, talvez ele esteja viajando, grita mais alto. E eles gritavam e nada acontecia. Nada acontecia. Aí eles falaram: agora eu vou mostrar para vocês. As horas, claro, não deixa a gente falar sobre isso, porque nós estamos dentro do estudo, mas só para nós memorizar um pouquinho. Elias conserta primeiro o altar, ele repara o altar, depois ele prepara ali o local, e ele pega muita água para mostrar que Deus é poderoso, encharca bem aquela lenha, joga bastante água, e aí ele levanta as mãos ao céu, clama ao Deus poderoso, Criador do céu e da terra, e Deus derrama fogo sobre aquele local, sobre aquela lenha, queima tudo, devora tudo, limpa tudo. E eles correram. Quando eles viram aquela cena, eles correram. Então, isso não era Elias. Isso era o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, o Deus Criador dos céus e da terra, que age sobrenatural, milagrosamente sobre a nossa vida. Depois, nós lemos aqui no ponto número 2, sobre a manifestação sobrenatural no Novo Testamento, que nós falamos do Velho Testamento. Agora nós vamos ver no Novo Testamento. Quando o Espírito foi derramado, em sua plenitude, ou seja, no total,
começaram a entrar em ação e passaram a ser o profeta e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. Os apóstolos eram revestidos de dom, meio divino para a conversão de muitas almas. O apóstolo Paulo, enriquecido por Deus, com muitos dons, representante da segunda geração de uma mensagem de exortação. Ele diz: não despreze o dom que há em ti. E pouco antes dele ser martirizado, dele sofrer tortura, esse sofrimento, então, Paulo voltou a escrever a Timóteo: desperte o dom de Deus que existe em ti. Paulo recomenda procurar com zelo os melhores dons e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Nós, olhando para a palavra de Deus, irmão, nós vemos que a manifestação do Espírito Santo, como nós vamos ler agora um versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 12, vamos ler o 4 e depois vamos ler o 6. Nós vamos ver como foi essa passagem maravilhosa. 1 Coríntios 12 e 4. Todo homem que ora ou profetiza, a descoberta, desonra a sua própria cabeça. Você leu 4, irmão? 4. 1 Coríntios 12, versículo 4, foi isso, né? Desculpa. 1 Coríntios 12. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Qual outro? Agora o versículo 6. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, o nosso Deus, irmãos, ele usa da maneira que ele quer na nossa vida. Então, às vezes Deus ele quer operar de um jeito, ou quer operar do outro. Ele manifesta do jeito que ele quer. Há diversidade de dom, mas tudo vem de Deus, a operação vem de Deus, não é do homem. O que às vezes nos deixa triste, irmão, é quando o homem se sente profeta e ele quer usar Deus. Isso nós não podemos aceitar. Porque a Bíblia nos fala, irmão, que o nosso Deus ele usa quem ele quer. Por isso que fala que há diversidade de dom. Ele usa do jeito que ele quer, da maneira que ele quer e quem ele quer, irmão. Então, ela ensina a nós também que nós nunca podemos julgar o profeta, mas sempre julgar a profecia. Por quê? Muitas das vezes, irmão, nós ouvimos uma profecia e se nós achamos ele muito sábio, achamos ele que é realmente uma pessoa de Deus, nós julgamos ele que não importa o que ele falou, veio da boca dele e eu acredito. E não é assim, não. Não é dessa forma. Julgai a profecia e não o profeta. É isso que a Bíblia ensina. Não é porque foi fulano ou ciclano que falou. Não. Vamos julgar a profecia
Sem julgar, é nós analisar, é nós examinar, para ver se ela tem fundamento nas coisas de Deus, se ela tem base bíblica, se ela vem de Deus. Agora, não é porque a irmã fulana ou o irmão fulano profetizou, glória a Deus, vai acontecer, porque foi eles que... Não, o homem é falho, irmão. Existem 3 tipos de profecia, 3 tipos. 3 tipos de profecia. Existe a profecia que vem de Deus, que é Deus usando a boca do homem ou da mulher. Existe a profecia carnal, é da vontade do homem. A pessoa está profetizando da vontade dele, da carne dele. Qual que é a profecia carnal que a pessoa profetiza da vontade? Eu quero satisfazer o pastor Amaury. Eu gosto tanto do pastor Amaury, acho que ele é uma bênção, eu vou profetizar para ele que essa igreja aqui vai superlotar. Uma profecia mínima, carnal. Não é de Deus, é uma profecia da vontade. Profecia para casamento, para namoro, profecia para tirar a pessoa de uma igreja e levar para outra. Existem tantas profecias da própria vontade da pessoa, irmão. Então existe a profecia de Deus, a da carne, e existe a profecia de diabo. O diabo usa as pessoas para que as coisas sejam desmoralizadas. O diabo usa as pessoas que não vigiam, usa as pessoas que querem usar Deus para desmoralizar. Então nós precisamos tomar cuidado. Então, profecia, irmãos, é quando realmente Deus quer falar com nós, irmão. Deus usa quem Ele quer, a hora que quer, do jeito que Ele quer com você. Pode ser aqui na igreja, pode ser em casa, pode ser no trabalho, pode ser até andando pela rua. Então, então nós vemos aqui, irmão, que isso são coisas sobrenaturais, não é do homem, não. Não é do homem. Então, quando a pessoa usa da carne dele, da vontade dele, ela não é sobrenatural. Ela não está vindo de Deus, está vindo do próprio homem e vai cair por terra. Por isso a Bíblia ensina nós julgar a profecia e não o profeta. Então o apóstolo Paulo, ele fala disso, ele dizendo aqui, o apóstolo Paulo enriquecido por Deus com muitos dons, escreveu para o evangelista Timóteo, dizendo para ele, representante da segunda geração, de uma mensagem de exortação: não despreze o dom que há em ti. Não despreza. Então o dom que Deus colocou em nós, não é para Ele. Temos que exercer Ele, necessário. Porque se Deus colocou, porque Ele quer nos usar. Deus. Se Deus colocou o dom em você, desperta ele, faça a vontade de Deus. Comece a fazer aquilo que Deus está requerendo da sua vida, de você. E pouco antes de ser martirizado, como nós lemos aqui, Paulo voltou a escrever para Timóteo, dizendo: desperta o dom de Deus que existe em ti. Paulo recomenda, dizendo também: procurai
com zelo, os melhores dons, procurar com zelo. O que é com zelo, irmão? É fazer realmente aquilo que é agradável ao Senhor, zelar daquilo que é de Deus, zelar. Então, precisamos tomar todo o cuidado para a gente não se contaminar, não agradar os olhos do nosso Deus. Vamos ler aquele versículo que está lá, não? Por completo. Timóteo 4. 1 Timóteo 4 e 14. Não despreze o dom que há em ti. Com a imposição das mãos do presbítero. Deus usa, irmão, até os presbíteros da igreja, quando coloca a mão nas pessoas que estão buscando, para receber, por imposição das mãos, os dons de Deus. Então Deus, Ele faz isso, irmão. Então é importantíssimo nós olharmos para a palavra de Deus e ver que realmente isso na vida do ser humano não é uma coisa assim, uma brincadeira, e não é uma maneira da pessoa falar assim, se Deus quiser me usar, Ele vai me usar. Não é assim, irmão. É a pessoa que tem que se colocar na presença de Deus, se despertar, se interessar para ser uma bênção nas mãos do nosso Deus. Então, 1 Coríntios 12 e 31. Vamos ler também. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Caminho excelente, né, irmão? Isso é Deus que quer mostrar para nós, né? Um caminho excelente, um caminho que nós devemos andar, né? O tópico de número 3. O mistério de profeta à luz da Bíblia. Por que fala à luz da Bíblia, irmão? O ministério de profeta à luz da Bíblia. Muitas das vezes, irmão, as pessoas não estão fazendo de acordo com a vontade de Deus o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Então, é necessário nós fazer isso, mas à luz da Bíblia. Não uma invenção de nós, né, irmão? Criar uma doutrina, criar um regulamento e falar que é assim, é assim, é assim. Não, nós temos que estar na luz da Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé. É a Bíblia que ela mostra para nós a vontade de Deus, porque ela é a palavra de Deus. Então, por isso que fala aqui, o ministério de profeta à luz da Bíblia. Não é do entendimento de uma pessoa, de outra, não. É à luz da Bíblia. O profeta exerce ministerial, a função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. Não tem como eu falar assim, eu vou ser isso. Eu posso me despertar, buscar Deus, mas o chamado de Deus na vida da pessoa, irmãos, é diferente. É como eu falo, irmão. Tem pessoas que ele quer se tornar pastor porque ele quer ser conhecido, porque depois no próximo ano ele pode ser candidato. Tem pessoas que querem ser pastor porque ele tem vontade de ficar rico. Tem vontade de ser pastor porque ele não aceita ninguém mandar nele, ele quer ele ser o cabeça, ele quer estar acima de tudo, ele quer mandar. Isso não adianta.
se a pessoa não despertar o dom que Deus tem na vida dela, não buscar Deus, não tiver a direção de Deus, nada vai acontecer, irmão. Nada vai acontecer. Então, diz aqui, Hebreus 5 e 4. Vamos ler, que está escrito em Hebreus 5 e 4. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. É chamado. A pessoa que é chamada por Deus, ela existe. Ela faz a direção de Deus. Ela obedece a Deus. É a sua própria vontade, irmão. É que nem eu falei para os irmãos, um outro dia aqui, pastor, vou voltar a falar de pastor de novo. Pastor não é profissão, irmão. Se alguém quer ser pastor, está errado. Não estou dizendo que o pastor tem que passar fome. A Bíblia diz: digno é o pastor, ou seja, o obreiro, do seu salário, que é o pastor. Digno, é digno ter o salário dele, para ele sobreviver também o conforto para a família. Ninguém está falando do pastor passar fome. Mas se alguém quer ser pastor, não pode ter grande salário para mandar os filhos estudar para os Estados Unidos, então está errado, irmão. Se a pessoa quer uma vida confortável, boa, vai estudar e vai trabalhar e vai ter a sua vida dessa forma. Porque quando ele tem o chamado de Deus, a vocação para ele ser um pastor na obra de Deus, irmão, ele tem que entender que ele tem que falar que nem o apóstolo Paulo: eu sou um prisioneiro do Senhor, irmão. Sofre pelas almas, ama as almas, corre atrás das almas, luta pela obra de Deus. Ele pode ter também a bênção dele também, de ele poder estar tendo uma vida também muito boa, mas não querendo ficar rico, né, irmão? Ele tem que ter uma vida confortável, que ele precisa da família. Mas, se quiser, irmão, ser rico, milionário, andar em carro importado, ter carro do ano, então vai trabalhar. Porque a obra de Deus não é dessa forma, não, irmão. Jesus não tinha nada disso. Não, Jesus não tinha nada disso. Existem muitos pastores que trabalhou materialmente ou ainda trabalha materialmente. E tem os seus bons carros, suas boas casas, tem a sua boa vida, mas esforçando também na vida material, trabalhando materialmente. Mas tem muitos que não querem. Tem muitos que querem viver as custas da igreja, quer ser rico, famoso. E aquele é o discurso irmão. Tem uns que quer só fazer o nome porque ele quer ser candidato nas próximas eleições. E diante de Deus cai por terra, porque está errado. Então, como nós estamos lendo o tópico de número 3, primeiro ponto fala o profeta na dispensação do Antigo Testamento. Aqui diz assim: profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, ele era consultado pelo povo acerca dos assuntos espirituais e até mesmo, pois aqui tem alguns exemplos. Então, a Bíblia diz, irmãos, que profeta do Velho e do Antigo Testamento, eles eram aqueles homens de Deus, que eles tinham uma função sacerdotal, uma função de profeta diante de Deus. E a Bíblia diz que os profetas foram até João
do profeta João para cá, não tem mais profeta. Tem os homens que Deus usa, mas não são mais profeta. Não existe mais esse cargo de profeta. Então, os profetas lá no Velho Testamento, eles eram aqueles homens, como nós lemos aqui, ó. Eles transmitiam a mensagem de Deus, eles eram consultados pelo povo. Aí você fala assim, mas pastor Arnaldo, mas não continua não. Sabe por que ele não continua? De João para cá, veio quem? Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o intercessor. É ele que intercede pelo povo. E é o único intercessor, irmão. Então não existe mais aquela qualidade de profeta que tinha no Velho Testamento, que o povo tinha que ir a ele, consultar, pedir para ele interceder a Deus por eles. Então não tem mais. O profeta de hoje é aquele que transmite a palavra de Deus. Deus usa ele na palavra, no dom da palavra, mensagem, para edificar as pessoas. E Deus pode usar ele também na profecia, mas ele não é um profeta. Então, o profeta do tempo passado, no Antigo Testamento, as pessoas iam a ele e consultavam ele, como nós lemos aqui, ó. Além dele transmitir a mensagem de Deus para o povo, eles eram consultados pelo povo acerca dos assuntos espirituais e até mesmo acerca dos assuntos materiais. Profeta, eu tenho uma casa lá para vender, eu quero que o profeta interceda diante de Deus para ver se eu devo ou não vender aquela casa. Hoje não tem mais isso, irmão. Hoje você dobra o teu joelho, você fala com o Senhor Jesus, Ele vai realmente te dar a direção certa. Profeta, eu estou pensando de trocar de emprego. Então, profeta, intercede a Deus. Nós pedimos, às vezes, irmãos, me ajuda em oração. Isso não significa que nós estamos pedindo para alguém ser o nosso profeta. Estamos pedindo para nos ajudar numa causa. Que quando as pessoas, elas amam as outras pessoas, elas intercedem pelas pessoas. Elas intercedem, mas o que é nós não interceder pelo outro, mas nós tomar a dor, o sentimento da outra pessoa, nós orar a Deus. Quando nós vemos alguém passando alguma situação difícil, se coloca a dor dela, e nós apresentamos a Deus que tem compaixão, misericórdia, entra com a providência, mas nós não somos profetas. Então é isso que a palavra de Deus nos fala. Vamos a alguns exemplos. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 6 e o versículo 7. 1 Samuel 9, versículos 6 e 7. Vamos ler o que está escrito ali. Porém, ele lhe disse: Eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim, infalivelmente. Vamos-nos agora lá. Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: Eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem, porque o pão nosso alforjes se acabou, e presente nenhum temos para levar. Ao homem de Deus, que temos? Então, irmãos, isso que nós estamos vendo, no nosso dia de hoje não tem mais.
Ah, eu fiquei sabendo que naquela igreja lá tem um profeta. Eu vou correr lá. Não devemos ir. Você pode até ir lá, porque você quer participar de um culto de adoração ali. Você quer reunir com os irmãos lá e adorar a Deus. Não é pecado. Também você não pode deixar o teu culto, né, irmão? Você não pode deixar o culto, vamos supor, no dia. Não pode deixar o teu para você correr atrás do culto do outro. Porque você tem um compromisso aqui também. Então, o dia que nós não temos culto, lá não é pecado, irmão. Nós não seguimos praga. Não vai. O que for de terça, quinta, sábado, domingo, o lugar que você congrega, e você vai correr para lá e para cá em busca de bênção, irmão. O mesmo Deus que pode te abençoar lá, Ele pode te abençoar aqui, irmão. Então nós não precisamos ficar correndo. A Bíblia diz assim, irmão: aqueles que creem em Deus, os sinais os seguirão. Não é eu estou sentindo que o sinal lá, aqui, não, irmão. É aqui onde Deus vai te honrar, te abençoar. Deus vai falar com você, irmão. Então isso é necessário. Se nós desprezamos a nossa família e achamos que vamos cuidar da família dos outros, irmão, está errado. Nós precisamos zelar da nossa casa, da nossa família, e depois zelar também das outras pessoas dentro da nossa possibilidade. Mas não adianta largar a minha toda bagunçada e querer arrumar a casa. Então existe, irmão, uma de nós está fazendo aquilo que é agradável, que é de acordo à vontade de Deus. Por que culto de oração e culto de ensinamento o povo não gosta muito de vir, né, irmão? O povo não gosta muito. Porque são cultos que às vezes não tem aquele barulho, pula-pula, mas é onde nós celebramos a palavra de Deus, ensinamento e oração, que também é muito importante. A oração é a chave de toda a nossa vitória, né, irmão? Oração é a chave da vitória. Então, é por isso que nós precisamos ter o conhecimento e a nossa perseverança em oração diante de Deus. Então, nós vemos aqui que isso aí era no Velho Testamento, hoje não. Não vamos correr consultar profeta. Nós vamos ser enganados. Uma certa vez, uma pessoa foi entregar uma profecia na igreja: Deus cuidará de ti, que eu era o pastor presidente. Depois eu tirei a profecia e falei: agora. Porque profecia é quando Deus fala. Não se profetiza. Uma outra vez, uma pessoa profetizou, estava vendendo um terreno em Tupéva, porque eu precisava vir para a Várzea Paulista. A pessoa correu em casa, profetizou que não era para mim vender o terreno, que era Deus que estava falando. Eu falei para a profeta diante de todo o povo que ali estava, se for um grupo, falei para a profeta diante de todo o povo, falei: todo mundo aqui vai ouvir o que eu vou falar. Você está falando da tua boca ou Deus te usou?
Eu desafio você aqui agora. Hoje, vai vir um comprador. Se foi Deus que falou pela tua boca, esse comprador não vem. E se não for Deus, o comprador vai vir e eu vou vender para ele. 2 horas da tarde o comprador chegou. Vendi o terreno para ele. Se Deus que não quisesse, o comprador não ia. Eu te desafio em nome de Jesus. Então, nós precisamos entender as coisas de Deus, irmão. Nunca fazer as coisas da nossa vontade. E nem ser enganado pela vontade dos outros. Quem lembra aqui do um mercado muito grande que tinha em Jundiaí, um hipermercado chamado Paz Mendonça? Os irmãos se lembram, né? Quem se lembra que dentro do Paz Mendonça tinha umas lojinhas de roupa, uma lojinha do lado ali. Aí tinha um irmão ali que estava vendendo a loja dele. Estava vendendo a loja. Chegou um profeta lá e profetizou para ele que não era da vontade de Deus dele vender. Porque através daquela loja, Deus ia abençoar ele tanto, que ele ia ter possibilidade de pregar os exteriores. Ele não vendeu a loja. Ele recusou a proposta. Passado 15 dias, o Paz Mendonça faliu. Fechou. Essa pessoa está desviada por causa dessa profecia. Então nós precisamos de tomar cuidado. Às vezes a pessoa não tem a vida no altar, nem é servo de Deus, e está enganando as pessoas ali que está correndo atrás de profecia para lá e para cá, irmão. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Mais um exemplo. Moisés transmitia aos anciões o que Deus lhe falava. Vemos que no Antigo Testamento o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo. Ele era uma espécie de mediador. O nosso mediador agora é só Jesus, irmão. É como eu falei para os irmãos. Quando nós pedimos oração, nós não estamos pedindo para a pessoa ser nosso mediador. Ela é nosso intercessor. Intercessor, nos ajuda. Mas mediador é só o nosso Deus, só Jesus. Então, vamos ler em Êxodo 19. Êxodo 19. E o versículo 7 e o versículo 8. E expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então Moisés transmitia para o povo só aquilo que era da vontade de Deus, aquilo que Deus mandava. Além disso, não. Ponto 2. O profeta na dispensação do Novo Testamento. Entre os dons espirituais está o dom de profetizar. 1 Coríntios 12 e 10. Também nós vamos ler esse versículo. E há outro a operação de maravilhas, e há outro a profecia, e há outro o dom de discernir os espíritos, e há outro a de línguas, e há outro a interpretação das línguas. Viu como é que Deus usa de diversas maneiras? Então, você pode ser uma pessoa a ser usado no dom de discernir os espíritos, não enganado.
Você pode ser uma pessoa que tem variedades de língua e você pode ter interpretação das línguas. Eu já vi, irmão, eu já vi. Fui numa determinada igreja uma vez, o pastor estava ensinando, irmão. É como fosse nós montar aqui uma escola para nós estudar a língua americana, a língua inglesa, no caso, a língua italiana, a língua... ensinando a falar língua, irmão. Só existe uma maneira de nós falar língua. É a maneira de nós buscar os dons de Deus, se colocar na presença de Deus. Porque é Deus que usa, irmão, não tem jeito de ensinar. Não adianta nós imitar o irmão que fala a língua do lado. Não, é algo que tem que ser diante de Deus, a pessoa em Deus, irmão, buscando a Deus. Não existe como ensinar. Então isso é dom de Deus. Se você buscar a Deus e Deus colocar na tua vida a variedade de língua, irmão, é Deus que está te usando. Então não tem uma forma de aprender com os irmãos, com as irmãs, não. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo. Aconteceria nos últimos dias. Atos 2, versículo 17. O derramamento do Espírito Santo, irmão. Isso nós encontramos de uma maneira fantástica. O poder de Deus invadindo, tomando toda a igreja, o povo de Deus. Como diz ali, ó. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Então, isso é promessa de Deus. Então não precisa da igreja ser ensinada a falar língua, é promessa de Deus. Quem buscar a Deus, irmão, vai receber esse poder de Deus aí na sua vida. Aí é diferente, né? Ter alguém o dom de profecia não significa ser profeta. É o que eu estava dizendo. Ter o dom de profecia não é ser profeta. Profeta foi até João. De João para cá, não tem mais profeta. Então, profeta é até João. Mas existe o dom de profecia, como nos mostra a palavra de Deus. Esse ministério de profeta é o ministério da palavra. Ministério da palavra, quando Deus usa alguém da palavra. Irmão, tem pessoas que têm um dom maravilhoso da palavra. Quando ele fala da palavra de Deus, ele tem sabedoria. O Espírito de Deus usa a boca dele. O povo tem mais e mais vontade de ouvir a palavra. O povo aprende. O povo é como nós sentamos na nossa mesa e começamos a comer, se alimentar carnalmente. Na igreja é assim, irmão. Quando nós estamos na igreja, Deus usa a pessoa na palavra, com esse dom. As pessoas que estão no banco não nem querem que o culto acabe, irmão. Meu Deus, pelo amor de Deus, vai acabar, o culto está tão gostoso. Meu Deus, não pode acabar, não pode parar. Por quê? Porque é o Espírito de Deus comunicando com você na palavra. Então é maravilhoso. Esse é o dom do profeta de hoje. Esse ministério é o ministério da palavra. Para quê? Para o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do Espírito profético. Lemos em Atos 21, versículo 8 e 9.
vamos ler também, está dando para ler umas referências aqui, né, irmão? O horário está permitindo. Então, vamos ler isso. Atos 21, versículo 8 e depois o 9. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, e aos 7 ficamos com ele. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. Amém. Então, aí está essas filhas de Filipe que profetizavam, e era uma bênção na mão de Deus. E tinha 4 filhos que profetizavam, e depois de alguns dias veio à sua casa um profeta Gabo. Ainda Atos 21 e 10. E, demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Agabo. Existe, porém, uma diferença importante entre o ministério do profeta do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, os profetas eram consultados pelo povo, transmitia-lhe as respostas de Deus, mas a Bíblia diz: a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. Lucas 16 e 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então era anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Então, as leis, os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o quê? Olha o que diz ali, o reino de Deus. Anunciado o reino de Deus, e que todo homem emprega força para entrar nele. Ou seja, esforço, né, irmão? Precisa de esforço para nós entrar no reino de Deus que é anunciado. Então, não é mais como era no passado. Agora é anunciado para nós o reino de Deus, e nós precisamos esforçar para entrar nele. Precisa de nós, então, buscar a Deus. No pacto, na nova aliança, temos Jesus como único mediador. Vamos ler 1 Timóteo 2. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então ele é o nosso mediador, irmão. É ele que faz por nós. Então no passado, o povo ia até o profeta, agora nós vamos a Jesus. Nós dobramos nosso joelho, oramos, vamos até Jesus, porque ele é o mediador entre nós e Deus. É necessário nós colocar realmente Jesus como esse mediador da nossa vida, irmão. Infelizmente, nós vemos que as religiões ensinam outras coisas, né, irmão? Mas a Bíblia ensina assim. À luz da Bíblia, nós aprendemos isso. Não existe mediador nem medianeira. Só existe Jesus, o único. É ele que pode interceder por você diante do nosso Deus. Então nós recorremos ao Senhor Jesus Cristo. É importante notar que no Novo Testamento não há
um único exemplo de alguém consultando um profeta? Não tem, né, irmão? Alguém já leu no Novo Testamento alguém consultando o profeta? Não existe. Você pode ler do livro de Mateus, que é o primeiro, até o livro de Apocalipse. Você não vai encontrar consultando o profeta no Novo Testamento. Porque Jesus é o único, né? Não tem medianeira, né? E nem mediador, só Jesus Cristo. Então, no novo pacto, todos temos acesso a Deus por Jesus Cristo. Vamos ler Efésios 2:18. Todos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Por causa disso que não precisa consultar o profeta. Não temos que consultar o profeta, nós temos possibilidade, temos acesso direto ao nosso Deus. Por que nós vamos ao profeta, né, irmão? Então, temos acesso direto. A Bíblia diz que o véu do templo, quando Jesus entrega a sua vida na cruz, ele é rasgado de alto a baixo, levando nós, dando acesso ao Pai. Jesus é o único mediador. Efésios 2:5. Portanto, um erro doutrinário quando alguém que possui o dom de profecia procura usar para responder a consulta de qualquer natureza, como casamento, viagem, compra de imóvel, etc. É como eu já disse. Então, se eu vou viajar, eu posso até dizer para os irmãos, olha, os irmãos olhem por mim, vou fazer uma viagem, mas eu não estou pedindo para os irmãos orar para ver se eu posso viajar. Eu estou pedindo para os irmãos orar por mim para Deus abençoar a minha viagem ida e volta. Mas não consultar. Nos nossos dias de hoje, irmão, tem muito ensinamento errado também. Muito ensinamento errado. Eu falo para os irmãos que eu já vi muitos. Inclusive tem pessoas que não fazem nada, sem consultar o pastor dele, se pode fazer. Não consulta nem o próprio pai, irmão, nem a própria mãe. Às vezes o pai e a mãe não ficam sabendo de nada da vida dele. A palavra que o pastor falou é Deus. E nós temos que tomar um cuidado com isso aí, irmão. Nós não precisamos consultar ninguém. Nós temos livre acesso a Deus. Você pode até buscar uma orientação. É diferente. Orientação. Pastor, eu estou pensando de fazer um negócio. Eu tenho um conhecimento a mais. Como o próprio pai, a própria mãe. Eu conheço mais, uma experiência a mais. Então nós podemos sim. Não estou dizendo consultar o pastor como ele fosse alguém que levar Deus assim, não. Podemos consultar uma pessoa olhando numa maneira de saber que a pessoa talvez é uma pessoa mais experiente. Mas não idolatrando o pastor, que o pastor falou, está falado. Não é assim, irmão. Então nós precisamos vigiar, precisamos tomar cuidado, precisamos saber, irmão, até que ponto nós conhecemos a palavra de Deus. Então,
Não precisamos consultar ele se podemos fazer ou não. Podemos até, como eu disse, buscar uma orientação. Talvez o pastor, o pai, a mãe, talvez alguém mais experiente, podemos consultar sobre alguma coisa que nós estamos talvez pretendendo fazer, mas a direção vem de Deus, irmão. Não vem do pai, não vem da mãe, não vem do pastor, mas vem de Deus. É isso que nós precisamos entender, para nós não errarmos. Então, voltando aqui, portanto, é um erro doutrinário quando alguém possui o dom de profecia e procura usá-lo para responder esse tipo de coisa. Eu já ouvi no rádio, mano. Ouvi no rádio. A pessoa tem um programa no rádio lá, o pastor lá, todo mundo ligando, pastor, não sei o quê. E lá no rádio ele falando para todo mundo. Até compra de carro, compra não sei o quê. Não, você tem que sair dessa igreja, vir para mim, você tem que não sei o quê. Coisa de... E um erro doutrinário. Uma vez uma pessoa chegou, pastor Arnaldo, ora por mim. Orei. Pastor Arnaldo, o que Deus falou? Irmão, não falou nada. Pastor, mas Deus falou, sim, Deus falou, o irmão não quer falar. Não é porque eu sou pastor que agora, para fazer a vontade da pessoa, eu vou inventar uma mentira, irmão. Se Deus tivesse falado, eu falava. Deus falou, irmão, mas Deus não falou. Não posso usar Deus. Ah, mas tem pastor aí que eu vou lá, se eu for 50 vezes, ele ora 50 vezes, Deus fala 50 vezes. Então, amém, irmão. Mas eu não vou falar nada que Deus não falou. Se Deus não falou, não falou. Não posso inventar. Então, mas as pessoas usam isso como fosse o profeta lá do Antigo Testamento. Consulta ele, fala tudo. Só que isso não é bíblico, irmão. Isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Então, quando a pessoa usa disso, irmão, é um erro doutrinário, a pessoa está errada. Fica nesse caso falando sozinho, porque não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhe falei a eles, todavia eles profetizaram. Vamos ler isso daqui, irmão, na Bíblia. Jeremias 23 e 21, já estamos encerrando. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizavam. Está vendo? Eu não mandei. Mas o que eles fizeram? Foram correndo. Mas não mandei. Deus está dizendo, eu não mandei. Mas eles foram correndo. E depois Deus está dizendo, olha, eu não lhe falei. Contudo, eles profetizaram. Profetizando o quê? Mentira, vontade da carne, profecias enganosas. Isso desagrada ao nosso Deus. É fundamental que os obreiros ensinem a igreja acerca correta dos dons exclusivos, o da profecia, usar de maneira correta, irmão. Usar os dons de maneira correta. Então a igreja, ela precisa aprender dentro da palavra de Deus. Pode aprender doutrinas que não vêm de Deus, amém, irmão? Irmãos, que Deus abençoe a todos. Se Deus assim nos permitir, na próxima terça-feira, nós estaremos com a lição de número 6. E a lição número 6, ela diz assim: Neemias
reconstrói os muros de Jerusalém. Então, nós estudamos aqui sobre a reconstrução do templo, da cidade. Agora, entra Neemias com a reconstrução dos muros. Amém, irmão? Que Deus abençoe a todos. Uma salva de palmas para Jesus. Amém, igreja? Deus abençoe.